Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre o movimento uniformemente variado. Vejamos agora na nossa próxima imagem que iremos falar sobre esse tipo de movimento. Chamamos de movimento uniformemente variado o movimento em que a velocidade varia, ela muda de modo uniforme ao longo do tempo. Isso é, aquele em que ocorre uma variação de velocidades iguais em intervalo de tempos iguais. Como vocês podem observar na nossa imagem abaixo, onde um móvel, no nosso caso uma bolinha vermelha, ela possui um tempo inicial, um tempo igual a zero e uma velocidade inicial, que é a velocidade v0. Quando esse corpo ele acelera, ele passará a ter uma velocidade final, que nós chamamos de v, tendo agora um tempo final, que nós chamamos de t, certo? Então, o movimento uniformemente variado, ele pode ser descrito por meio de funções horárias, similares àquelas usadas para o movimento uniforme, que já estudamos em aulas anteriores. Por isso, vamos estudar as diferentes funções horárias do movimento uniformemente variado. A primeira equação horária para o movimento uniformemente variado é dada pela seguinte fórmula, que é escrita de vermelho, tá? V igual a V0 mais A vezes o T, tá? Onde essa equação horária ela é gerada a partir da fórmula da aceleração média. Lembrando que a aceleração média se dá pela variação de velocidade dividido pela variação de tempo, onde essa variação de velocidade, como já estudamos, ela é V menos V0, certo? E a variação de tempo gasto, ela é dada pela fórmula T menos T0, tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que no movimento uniformemente variado, o intervalo de tempo serão iguais, tá? Isolando a velocidade final, temos a nossa primeira função horária desse movimento uniformemente variado. Se vocês prestarem atenção, as fórmulas da função horária, da posição, veremos que ela se trata de uma função do primeiro grau, tá? Do tipo y é igual a mais bx. Lembram que vocês já estudaram essa função horária do primeiro grau lá nas aulas de matemática, conhecidas como uma equação de retas. No caso de funções horárias de velocidade, o coeficiente A chamamos de coeficiente linear e a velocidade inicial do móvel enquanto coeficiente B, conhecida como coeficiente angular, e a aceleração desse móvel, certo? Vejamos agora na nossa próxima imagem um exemplo da nossa função horária do movimento uniformemente variado. Nós temos aí um exemplo. Um veículo, ele parte do repouso em movimento retilíneo e sua aceleração escalar é constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que a velocidade escalar após 3 segundos ele vale. Então, vamos tirar primeiro os dados da questão para facilitar o nosso entendimento. Então, nós temos que o veículo ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele será zero, tá? A aceleração será de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Nós temos aí, eu quero saber qual é a velocidade final, certo? E gastando um tempo de 3 segundos. Então, de acordo com a fórmula nossa da primeira função horária do movimento uniformemente variado, nós temos aí de vermelho V igual a V0 mais
A vezes o tempo, tá? Então, nós temos a velocidade final que eu quero encontrar igual a velocidade inicial, V0, é de quanto? De 0, tá? Metros por segundo, mais, ok? E quanto foi a aceleração que a questão me deu? 2, ok? 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo gasto, que é de 3 segundos. Preste atenção sempre nas unidades. Então, o tempo em segundos e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, tá tudo ok, tá bom? Então, nós temos aí, resolvendo esse pequeno problema, né? Nós temos que a velocidade final será de 6 metros por segundo, ok? Então, inicialmente, ele parte do repouso, velocidade inicial é 0. Depois de 3 segundos, se ele tiver uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ele vai ter uma velocidade final de 6 metros por segundo, certo? Vejamos agora o nosso segundo exemplo, tá? Nós temos aí uma partícula em movimento retilíneo, move-se de acordo com a equação. Nós temos aí V igual a 30 mais 5 vezes o T, tá? Com o espaço em metros e o tempo em segundo. Determine para essa partícula a letra A velocidade inicial, letra B, a aceleração e a letra C, a velocidade quando o tempo estiver com 3 segundos. Preste atenção aí que ele te deu a nossa função horária, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai comparar com a função horária do nosso movimento uniformemente variado. Então, nós temos aí a nossa fórmula V igual a V0 mais A vezes o tempo, certo? Então, eu coloquei várias cores para vocês identificarem quem é cada um, tá? Então, nós temos aí, comparando a nossa fórmula com a função horária que a questão me deu, nós temos que V é igual a 30 mais 5 vezes o tempo. Então, preste atenção de azul, quem é que está no lugar da velocidade inicial? É o 30. Então, na letra A, nós temos a velocidade inicial de 30 metros por segundo, ok? Então, quem é que está no lugar do A aí? Tá? Que está de laranja. Nós temos o valor de 5. Então, quanto será a nossa aceleração? Na letra B, nós temos que a aceleração será de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vejamos agora a nossa letra C. Nós temos aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a função horária, tá? Que a questão te deu e vai substituir o tempo, que é de 3 segundos. Então, nós temos aí V igual a 30 mais 5 vezes o tempo, certo? Onde esse tempo, ele é de 3 segundos. Então, resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a velocidade final, depois de 3 segundos, ela terá uma velocidade de 45 metros por segundo, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula!